Bom dia, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa leitura. Estamos em Gênesis, capítulo 25. Amém? A morte de Abraão. Capítulo 25. Abraão casou-se outra vez com uma mulher chamada Queturá. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letucitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efa, Efer, Enoque, Ábida e Elda. Todos estes foram descendentes de Quetura. Abraão deu tudo quanto possuía a Isaque. Para os filhos das suas concubinas, no entanto, deu presentes, e, ainda em vida, enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael sepultaram-no na caverna de Macpelá, perto de Manré, no campo de Efron, filho de Zoar, o Etita, o campo que Abraão comprara dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, a sua mulher, foram sepultados. Após a morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o seu filho. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Os filhos de Ismael. Esse é o registro dos descendentes de Ismael, o filho de Abraão que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o primogênito de Ismael, Quedar, Adbel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedema. Estes foram os 12 filhos de Ismael, governantes das suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os nomes deles. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Os seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur. Ali viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esaú e Jacó. Este é o registro dos descendentes de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, e o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os bebês lutavam entre si dentro dela, por isso perguntou: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre. Desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos no seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era coberto de pelos, como um manto, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois saiu o seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, por isso deram-lhe o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso, um homem dado ao campo, ao passo que Jacó era um homem tranquilo que ficava no acampamento. Isaque amava Esaú, porque saboreava as caças que lhe trazia. Rebeca amava Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso, Esaú foi chamado Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú disse: estou a ponto de morrer. De que me vale esse direito? E Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele lhe fez um juramento vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Isaque e Abimeleque, capítulo 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nesta terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei.
porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão ouviu a minha voz, e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era a sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaque estava em Gerar fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é a sua mulher. Por que você disse que era sua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse: você tem ideia do que nos fez? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu ordens a todo o povo: quem tocar neste homem ou na mulher dele certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam, a ponto de taparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaque: saia de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. Isaque saiu de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de Abraão, o seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água continuamente. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Esseque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, pelo qual também discutiram. Por isso chamou-o de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro dessa vez. Não houve discussão alguma. Ele deu a esse poço o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por causa do meu servo Abraão. Isaque construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. A aliança entre Isaque e Abimeleque. Naquela época, Abimeleque foi até Isaque, vindo de Gerar com Auzate, o seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis comigo e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Por isso pensamos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar uma aliança com você. Você não nos fará mal, assim como nada fizemos a você, mas sempre o trataremos bem e o despedimos em paz. Agora, sabemos que o Senhor o tem abençoado. Então, Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram o juramento. Depois, Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba. Por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Jacó apropria-se da bênção de Esaú. Esaú tinha 40 anos de idade quando escolheu por mulher Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também Bassemate, filha de Eslon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Capítulo 27. Tendo Isaque envelhecido e os seus olhos já sem poder enxergar, chamou Esaú, o seu primogênito, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: aqui estou. Isaque disse: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Então pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar algum animal para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, e traga-me para que eu a coma e lhe dê a minha bênção antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó:
Ouviu seu pai dizer a Esaú, o seu irmão: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Então você a levará ao seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. E Jacó disse a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão, Esaú, é o homem peludo, e eu tenho a pele lisa. Se meu pai me apalpar, vai perceber que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. E em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. A sua mãe então lhe disse: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça apenas o que eu lhe digo, vá e traga-os para mim. Ele foi, apanhou-os e trouxe à mãe, que preparou uma comida saborosa com seu pai, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, o seu filho primogênito, roupas que tinham em casa, e com elas vestiu Jacó, o seu filho mais novo. Com as peles dos cabritos, ela cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do corpo. Por fim, entregou nas mãos de Jacó, o seu filho, a comida saborosa e o pão que lhe tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Ele respondeu: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse ao seu pai: sou Esaú, o seu filho primogênito. Fiz como o Senhor me disse. Agora, sente-se e coma do que cacei para que me dê a sua bênção. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu: o Senhor, seu Deus, a pôs diante de mim. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de Isaque, o seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não o reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, o seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: sou. Então disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e lhe dê a minha bênção. Jacó a trouxe, e o seu pai comeu, também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaque, o seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das roupas, Isaque o abençoou, dizendo: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo. E o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda o orvalho do céu e a fartura da terra, com abundância de cereal e vinho. Que os povos lhe sirvam e as nações se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você, os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem, e benditos sejam os que abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, Esaú, seu irmão, chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa, levou-a ao seu pai e lhe disse: meu pai, levante-se e coma o que o seu filho caçou, para que o Senhor me dê a sua bênção. Isaque, o seu pai, perguntou-lhe: quem é você? Ele respondeu: sou eu, o seu filho, o seu primogênito, Esaú. Isaque tremeu com enorme violência e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comer toda a caça antes de você entrar e a ele abençoei. O abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, soltou um grito forte e profundamente amargo, dizendo-lhe: abençoe também a mim, meu pai. Ele, porém, respondeu: o seu irmão chegou e enganou-me e recebeu a bênção que pertencia a você. Esaú disse: com razão foi dado a ele o nome Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de primogenitura e agora tomou a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. Quem é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então Esaú chorou em alta voz. Isaque, o seu pai, respondeu-lhe: a sua habitação será longe de fartura da terra, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você não suportar mais, arrancará o jugo dele do seu pescoço. Jacó foge de Esaú. Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que o seu pai lhe dera, e disse em seu coração: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Depois disso, matarei o meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho primogênito, ela mandou chamar Jacó, o seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú, o seu irmão, se consola com o plano de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão.
quando o seu irmão não estiver mais irado contra você e se esquecer do que você fez, do que você lhe fez, mandei trazê-lo de lá, porque eu perderia vocês dois em um só dia. Então Rebeca disse a Isaac: Estou farta da vida por causa destas etéias. Se Jacó escolher a esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres etéias como estas, perderei a razão de viver. Amém? Senhor Deus, obrigado por essa palavra, que o Senhor venha falar nos nossos corações, que ela venha fazer sentido, Senhor Deus, que a gente possa se aprofundar, estudar sobre isso, e que o Senhor continue falando no nosso coração. Abençoe este dia, seja um dia, Pai, cheio de bênçãos, cheio de alegria, Pai, que o Senhor esteja conosco em tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém.